Olá, meus amigos. Hoje eu quero dar um alerta para os ateus e para aqueles que seguem as suas ideias, as suas pregações ateias. É o seguinte: eu tenho mais de meio século de vida e até hoje, até o presente momento, eu nunca vi um ateu sábio. Eu tenho visto muitos ateus com muita inteligência, com alto grau de QI, e muito inteligente mesmo, mas até hoje não tenho encontrado nenhum ateu com sabedoria. O que é sabedoria? A sabedoria, eu já fiz um vídeo, ela está acima da inteligência. Porque teve uns dias atrás, teve um ateu que eu vi, ele muito inteligente, ele falou: eu não estou usando sabedoria na minha alimentação, porque eu estou gordo, eu como coisas, né? Então, achei até interessante, falou: eu não uso de sabedoria. Mas ele é muito inteligente, assim como os médicos, tem muito médico que é inteligente, mas não usa sabedoria para cuidar da própria saúde, parar de fumar. Mas, na questão que eu quero alertar você, é o seguinte: o ateu, ele não fica o ateísmo só com ele, ele quer também levar muita gente, agregar a ideia dele. Por isso que eles pregam aqui na internet, por isso que eles falam, eles lutam contra, e nós também lutamos aqui pela nossa fé, nós também queremos que as pessoas compartilhem. Mas eu quero levar você à razão, você a usar no mínimo um pouco a inteligência, da seguinte maneira, para o teu próprio bem. O ateu, as pregações dele é muito perigosa. O ateu em si mesmo já está correndo um grande risco. E também, consequentemente, aqueles que abraçam as ideias deles. Eu não sou contra a pessoa do ateu. A pessoa, às vezes, ele é um bom pai de família, boa mãe, um bom funcionário. Não. Eu sou apenas contra as ideias. Eu estou no campo das ideias, que é um grande perigo. Que eu sei quem está por detrás disso, embora eles não sabem. Mas eu quero levar você à razão da seguinte maneira. Por que eu falo que quem é ateu e quem segue as ideias está correndo um grande risco? Por exemplo, se você acreditar aqui no que eu prego, no que eu falo, você não corre risco nenhum. Você sabia disso? Enquanto que com ele, com o ateu, com as ideias dele, com o que eles andam falando aqui, você está correndo um grande risco. Pode ter certeza que eu estou falando. Vamos raciocinar junto comigo. Se você é inteligente, pelo menos um pouco. Porque eu acredito que o ateu é muito mais inteligente. Muito inteligente mesmo. Eu não tenho a inteligência deles. Vamos pensar o seguinte. Vamos supor que o ateu esteja errado. Você não vai estar perdido? Você não vai estar em maus lençóis? Agora vamos supor que você acredite na nossa pregação. Vamos supor que eu esteja errado também. Vamos supor. Você tem alguma coisa a perder? Você não tem nada a perder. É isso que eu quero que você imagine. Então ele é muito mais perigoso do que eu. Porque o ateu, ele elimina a fé das pessoas. Muitos deles pregam aqui, são com raríssimas exceções, aquele que não propaga o pensamento dele. Então, Deus deixou a fé exatamente para nós seres humanos, para quando nós estivermos em dificuldade, nós recorrermos à fé também. Olha, já foi feita uma pesquisa que já descobriram que aquela pessoa que tem fé, ele consegue se recuperar mais rápido, até de uma enfermidade, de uma doença. Agora imagine um ateu que só acredita nele mesmo. Imagine quando ele estiver numa grande dificuldade. Ele vai entrar num tremendo desespero. Ele não vai ter a quem recorrer, nem a fé. Porque a fé é um instrumento sobrenatural que nos impulsiona de uma maneira que não tem como explicar. Isso é fé. E o ateu não tem fé. Ele não acredita em nada. Por isso que eu tenho visto ateus, às vezes em maus lençóis, eles entram em depressão, eles entram numa situação
Muitos deles se suicidam. Eu nunca vi um ateu entrar num problema muito grande e ele conseguir ter um equilíbrio. Ele não consegue. Porque Deus já deixou a fé exatamente para nós usarmos ela nessas ocasiões. Por exemplo, eu mesmo já entrei em dificuldade várias vezes. E aí estava todo mundo dizendo, rapaz, agora você está perdido, agora já era, você não tem mais jeito. Eu falei, tem jeito sim, eu acredito, Deus está comigo e vou vencer, não sei o quê. E acabei vencendo. Várias facetas da minha vida, várias épocas da minha vida, eu recorri à fé e me dei bem. Ora, quem não tem fé, ele está em maus lençóis. E o ateu, olha a desvantagem do ateu. Você está vendo as desvantagens? Você consegue pensar, raciocinar? O ateu, ele tira a fé da pessoa. O ateu consegue isso, ele consegue tirar a fé. Só que lá no final, quando ele está numa grande dificuldade, ele não tem aonde se apoiar. Porque o ateu, ele pensa que é tão inteligente. Mas eu garanto para você que um animal, ele é muito mais inteligente. Porque o animal, pelo menos, usa o instinto de sobrevivência. Mas os seres humanos, quando se tornam ateus, nem o instinto de sobrevivência, nem pensar direito eles conseguem. Por exemplo, a questão de Deus que eles dizem que não acreditam. Vamos raciocinar comigo. Ora, eu já fiz um vídeo dizendo, olha, Deus não quis aparecer, Ele nunca apareceu para mim. Ele nunca apareceu, deu algum sinal, nada disso. Eu apenas acredito. Como que eu acredito? Eu acredito porque Ele falou que está comigo, está cuidando de mim. Eu acredito porque eu vejo as leis em várias áreas. Ora, se existe lei, alguém determinou esta lei. Vamos supor, faça de conta que você é ateu. Eu levo você, deixo um bilhete para você, uma carta escrita, você vai perceber que eu estou aí por isso, por isso, por isso e por aquilo. Mas você nunca vai me ver. Você só vai me ver daqui a um tempo, lá na frente. E aí você pega, lê aquela carta e vê as evidências que eu vou deixar. Você vai acreditar que eu estive ali ou não? É claro que você vai. Mas eles não conseguem, eu fiz um vídeo, eles não conseguem raciocinar sobre isso. As evidências, a mesma coisa do nosso Deus. O nosso Deus deixou a carta dele para nós. Deixou as sagradas escrituras. Falou, eu vou me manifestar a vocês através da criação. Eu vou manifestar a vocês através de vocês mesmos. Olhe para o corpo de vocês e veja como tudo funciona. O caos, o acaso não existe, meu amigo, minha amiga. Joga um pedaço de pau no acaso, vê no que ele vai dar no final. Então essa teoria do acaso, teoria do nada, não existe. Existe uma inteligência por trás. Eu já fiz um vídeo dizendo para eles que o universo, ele é matematicamente tudo sincronizado. Ora, você acha que o acaso produz isso? Não. O acaso, ele tem o caos. O que é caos? Caos é de mal para pior. Enquanto que a natureza, lá em Romanos, o nosso Deus fala que as coisas criadas fala da evidência de um Deus invisível. Você está entendendo? Então, meu ouvinte do meu canal, você é ateu, seja um pouco inteligente. Seja mais inteligente do que um animal irracional. Porque o animal irracional, ele preserva até o instinto dele, faz com que ele tome cuidado com muitas coisas. E às vezes o ateu não toma cuidado. Você já pensou se você estiver errado? Você já pensou você que está abraçando a causa dos ateus, ele tiver errado essa causa? Você está perdido. Mas agora, a causa de Deus, do evangelho que nós pregamos, você não tem nada a perder. Você não vai perder nada. Você só tem a ganhar. Você está entendendo? Só a ganhar. Eu não conheço ninguém que tenha acreditado no evangelho, não nas religiões. Não estou falando de religião. Porque aqui tem muitos ateus que hoje se tornaram ateus por causa da religião. Porque eles abraçaram a causa da religião. Mas eu estou dizendo aquele
que conheceu a palavra mesmo, que vai lá para a palavra. Esse, até hoje, nunca encontrei ninguém que tenha se arrependido. Não conheço ninguém que tenha se arrependido. Mas aqueles que procuram religião, vai atrás de homens, esse fatalmente vai ter grandes decepções. É por isso que eu tenho visto aqui, tem um aqui que vive pregando contra a Bíblia. Ele já falou que já pertenceu ao meio religioso, mas ele nunca chegou ao conhecimento da verdade. Ele nunca teve um encontro pessoal com o nosso Salvador. Então, raciocinem comigo. Você acha que eu não tenho razão? Vamos ser um pouquinho... Talvez eu não tenha a inteligência que você tem. Mas use a sabedoria. Pense. Olha, já pensou se você estiver errado? Você vai tomar um prejuízo muito grande. Você vai estar perdido. Mas vamos supor que você abrace a causa do Evangelho. O que você vai perder? Você não vai perder nada. Você só tem a ganhar. Porque o Evangelho é liberdade. O Evangelho é novidade de vida. O Evangelho, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Não adianta nada você ter essa bagagem de conhecimento humano, de conhecimento, de inteligência, sabedoria humana. A sabedoria humana ela é maligna. Em primeiro lugar, porque você se torna uma pessoa orgulhosa. Dificilmente eu vejo um ateu que não seja orgulhoso. Talvez o orgulho dele é disfarçado. Ele não manifesta ali pessoalmente. Mas está lá a soberba dele. Por isso que eu falo que é maligna. Enquanto que as coisas de Deus não é simples. Por isso que você não encontra Deus. Porque você vai querendo encontrar Deus com a sua própria sabedoria. Você vai querer destrinchar Deus. Estudar Deus. Você nunca vai conseguir. Ele é criador. Ele está no controle. É a vontade dele. Mas uma coisa eu lhe garanto. O nosso Deus é um Deus muito bom. Inclusive a graça dele está na sua vida. Você usa das coisas dele e fala mal dele. Mas só que tem um dia o qual ele vai querer conta disso. Porque é uma lei da semeadura, que você plantar, você vai colher. Tudo que você planta, você vai colher um dia. Não tem como o ser humano escapar disso. Inclusive você que anda pregando contra ele, um dia você vai estar diante dele. Pode ter certeza. E essas palavras que hoje você está ouvindo pela internet, ela vai estar lá. Ou vai estar te acusando se você continuar nessa rebeldia, ou ela vai te trazer bem, fazer bem para você. É nisso que nós acreditamos. Mas vamos supor que tudo que eu estou falando aqui seja mentira. Você perdeu alguma coisa? Se você acreditar? Você não perdeu nada. Mas agora o ateu, nas pregações dele, se ele estiver errado, você vai tomar um grande prejuízo. Você vai ter um grande prejuízo. Você está vendo a diferença? Então não é melhor você se prevenir, você começar a pensar da seguinte forma: ora, eu vou olhar para o céu, não é possível que isso aqui veio do acaso, tudo funcionando coordenadamente. Esse corpo, a mão que nós temos, a mente, alguém deve ter dado o início de tudo isso aí. Mas vocês não acreditam nas evidências, vocês querem que Deus apareça. Não vai aparecer. Um dia ele vai aparecer para nós, para todos nós. Por isso que se chama fé no que nós acreditamos. Ele deixou escrito e eu acredito. Você não acredita nos escritores aí que levou você a ser ateu? Você acredita num homem. Talvez esse homem era falho, cheio de defeito, escreveu uma besteira lá, você acreditou. E nós preferimos acreditar num Deus onde nada até hoje que ele escreveu, que ele profetizou, caiu por terra. Mas você prefere acreditar num livrozinho, num alguém que teve um pensamento, uma teoria que não é uma verdade, é apenas uma teoria, você prefere acreditar nele. Nós não, nós acreditamos naquilo que comprovadamente já aconteceu, as escrituras, as profecias, tudo aconteceu conforme está escrito. É um livro que não tem como você dizer não. Eu já fiz um vídeo dizendo que esse livro você tem que compreender pelo plano espiritual. Você, pelo plano natural, você pode perder as esperanças que você não vai encontrar Deus pela sua própria, porque é um livro espiritual. Ele é um livro diferente dos outros livros. Ele é um livro que foi o homem que escreveu pela mão humana, mas Deus usando a pessoa. E no mundo tem dois poderes disputando. Você está num poder, você não sabe,
mas você está sendo usado. Existem dois poderes, do bem e do mal, Satanás e Deus, lutando pelas almas dos homens. Nós estamos aqui do lado de Deus, querendo que você abra o teu olho. E você está desse lado aí, mal sabe, porque os servos de Satanás não sabem que é servo dele, ele engana. Essa é a verdade. Existe um poder maligno. Por que você fica lutando por uma coisa que não existe? Por que você fica tentando convencer as pessoas, tirar as pessoas de algo que você acredita que não existe? Então aquela pessoa não está no sistema, que você fala, isso aqui não existe, e você quer tirar a pessoa do que não existe? Então é questão de sabedoria, não é nem de inteligência. Por isso que eu falo, eu até o presente momento, eu nunca vi um ateu sábio. E até o presente momento, eu nunca vi um ateu, quando ele entra em grande dificuldade, ele não perdeu o controle. Ele perde o controle totalmente. Muitos deles até tiram a própria vida, porque eles não têm fé e acabam arrancando a fé. Basta ver esses ateus famosos aí que morreram. Então, meu amigo, minha amiga, você que é ateu, pense no que eu falei. Espero que você, com a sua inteligência, não fique olhando o meu português, mas use a sabedoria. Pense nisso.